muitas vezes, quando a gente tem essas conversas e quando a gente olha o tipo de pergunta que a gente recebe aqui naquelas caixinhas abertas, da galera de RH que faz parte da comunidade, nos grupos do templo e tal, muita gente traz a questão de beleza. Muito legal, eu adoro as ferramentas preditivas e os analytics de pessoas, etc. Mas eu tenho muita dificuldade de saber como medir. Como é que eu imputo esses dados, né? Da onde vêm esses dados? Porque a minha empresa hoje, por mais que ela seja uma empresa grande, uma empresa média, ela mede ali a avaliação de performance no final do ano do semestre, se o cara teve ou não teve aumento, quando ele entrou, quando ele saiu e se teve algum treinamento que ele participou. Então, ainda existe uma dificuldade muito grande numa fase anterior a essa fase de aplicar modelos, algoritmos de ciência de dados, né? Que talvez esteja nesse PI, como você colocou, a forma de medir. O que você diria para essa galera? Por onde começar a medir e como? Para mim, é sempre, eu acho que está ligado à estratégia do negócio, né? Então, o importante comece pelas suas maiores dores, e aí vai criando hipóteses. A verdade é que às vezes a gente acha que a gente tem muito pouco dado, mas não tem. Normalmente as respostas estão, na verdade, na combinação dos dados. Então, por exemplo, né, mesmo às vezes quem quer começar bem caseirinho com Excel, você tem mesmo os dados que você falou, por exemplo, dados que todo mundo tem, tá? Assim, qualquer empresa realmente tem. Vamos começar, dando um case bem, bem fácil nesse sentido. Pega a sua folha. Então, você sabe, né, a idade das pessoas, você sabe, né, o gênero das pessoas, você sabe quanto que ela ganha e se há diferença entre os pares ou não. Você consegue puxar e saber há quanto tempo a pessoa está na mesma cadeira. Ou no mesmo salário, ou na mesma sede, no mesmo time. Você, nos documentos de contratação, você tem todo o histórico também educacional dessa pessoa. Então, você também consegue saber, né, o quanto que ela já estudou, o quanto que ela não estudou, o quanto que ela continua investindo, muitas vezes, em estudos e etc. E aí você começa a fazer as suas hipóteses. E é simples assim, né? Então, você começa a fazer algumas hipóteses de: será que pessoas que ganham abaixo dos seus pares por mais de 2 anos saem da companhia? E aí você cruza esses dados. Então vou pegar minha base histórica, dá trabalhinho, tá? Se tiver que fazer isso na mão, no Excel, mas dá. Já fiz, tá? Justo. Já fez, né? Assim, tartupeiros e... Né? Quem nunca? Quem nunca? Entendeu? Assim, aí você pega, você vai perguntar, então legal, então deixa eu olhar aqui, né? Poxa, então vou olhar aqui na minha base, né? Se todo mundo que ficou que ganhava menos do que os seus pares, não sei o que e tal. Aí você começa a aumentar a complexidade disso. Legal. Será que pessoas que ficam no mesmo cargo, que ganham menos do que os seus pares, mas que têm o mesmo nível educacional ou maior do que eles, afeta ou não afeta? E aí você vai montando. E aí o que eu acho que é muito legal, assim, faz focus group, isso é de graça, entendeu? Assim, então, você vai pegando as suas hipóteses, e se você às vezes tem dificuldade para fazer essas hipóteses, usa as pessoas. Eu costumo falar que é muito legal. Às vezes o RH não tem muito orçamento, mas normalmente você tem carta branca para fazer teste com as pessoas. Você marca uma reunião e todo mundo vai, entendeu? Assim, ninguém não fala com o RH e você faz X. Então você chega às vezes nas pessoas, gente, é fácil você chega no gestor e fala: quem está desmotivado? Aí ele fala assim: fulaninho, você sempre sabe, entendeu? Quem tá desmotivado. Aí você chega no fulaninho e pergunta para ele. Fala: por que você tá desmotivado? Aí ele começou: porque, poxa, eu vejo todo mundo, não sei o quê. Isso você tem que traduzir depois, né? Vai criar o tag, vai botar na planilha. Eu vejo que, poxa, sabe, eu já tô aqui na empresa há 5 anos, tem gente que vem de mercado e já vem ganhando mais do que eu, tem gente que entrou no passado e já foi promovido e eu não, e nananana, e tal, não sei o quê. E aí você começa a fazer um monte de perguntas. E aí, obviamente, você começa a cruzar
com outros fatores mais complexos, que você também tem muito acesso, muitas vezes fácil, montando já essa complexidade do sistema. Então, você tem aqueles dados mais duros, mas aí a gente começa a falar também das relações. Legal. E você já conversou com o seu gestor sobre isso? Ah, sim, não. Legal. E aí, como é que foi essa conversa? Ah, ele falou que poxa, que é porque eu também não fiz isso, não fiz aquilo, não fiz o outro. Legal. E por que você não fez? Ah, porque... Aí você vai para o outro e fala assim, você já falou com o seu gestor? Aí ele Perfeito, fala, perfeito. não falei. Aí ele fala, falei. E o que o seu gestor falou? Ah, que o RH não deixou eu ser promovido. Aí você fala, tá, então um gestor que realmente, né, orienta, não sei o que e tal. Por quê? A gente também tem que lembrar que, por mais que a gente tenha os indicadores, existe a falha humana, tá? Então, assim, já dei aqui a dica, por exemplo, de uma questão. Então, ou seja, você tem todo o cenário perfeito, teoricamente, ou seja, você tem um gestor que indica não sei o quê, e a pessoa mesmo assim não faz, então o problema não é que ela tá ela tá se boicotando, né? Assim, então, realmente tem que falar. Não, lógico, lógico, com certeza. E acho que tem, somando aí, sim, eu acho que tem uma série de dados que estão nos sistemas que a gente não se toca, do tipo, todo mundo hoje tem agenda online, você sabe quantas horas de reunião recorrente você tem, você sabe quantas horas de reunião esporádica você tem, você sabe quantos compromissos são marcados em cima da hora, você sabe com quem você se conecta mais, quantas vezes você fez one-on-one com o seu gestor. Isso tudo vem de agenda. Se você começar a pegar dados de... Né? Você consegue saber, por exemplo, com quem você é as pessoas com quem você mais interage. E você começa, inclusive, a montar mapas de influência. Né? Então, por exemplo, se o Herman é uma pessoa que eu estou sempre muito... Então, assim, ele provavelmente tem influência sobre mim. Se ele estiver desmotivado, pode ser que eu me desmotive também. Né? E por aí vai. E hoje você tem, né, gente? Até, vamos falar, por exemplo, o 365 da Microsoft tem o Viva, né? Assim, que você tem ali desde o pacotinho mais básico até o que esteja... E pronto, ele traz vários relatórios com vários insights importantes que você pode conectar e levar esses dados e cruzar na sua plataforma com outras questões também, né? Então, e todos os sistemas de gestão de tarefas e projetos hoje, seja um Trello, um Asana, um ClickUp, um RunRun, o que você quiser, todos eles têm, no mínimo, uma medição de quantidade de entregáveis por pessoa, pelo tempo. Você consegue começar a medir. Eu acho que isso é um fator. Dados que a gente não sabe que a gente tem, e a nossa dificuldade de estruturar dados. E aí a boa notícia é que o profissional júnior de engenharia de dados dá muita conta de estruturar e taguear muitos dados. Você não precisa de um cientista de dados que sabe fazer algoritmos altamente complexos para isso.